Uma outra situação que é bastante clara, e a gente vai entrar agora na questão de contratações. Vocês ouviram o Admar Lopes falar da questão financeira. Porém, o Vasco está correndo atrás e está se movimentando sim no mercado, buscando dentro das suas possibilidades, seja por empréstimo, seja por jogador livre no mercado, ou até proposta de compra dentro de uma realidade do Vasco, pagando aí a perder de vista, com propostas na mesa, colocando aí para clubes, negociando com empresários, para poder ter respostas. Não tem nada adiantado nesse momento. Tem muita coisa, tem uma rede enorme jogada no mar do negócio do futebol. O Vasco está esperando alguém morder a isca para ir recolher a tarrafa e dar uma olhada para ver se tem alguém bom. Bom, se o Vasco fez proposta, acredita que seja bom. O Fernando Diniz, a priori, não queria zagueiros. Lembra disso? Só que ele já sentiu o drama. A zaga dele é uma tragédia. Os zagueiros, uma tragédia. João Vitor tá mal, Lucas Freitas está sentindo, Maurício Lemos está muito tempo sem jogar, Luiz Gustavo é muito menino, é o Hugo Moura já sendo improvisado, então ele pediu sim zaga, ele quer a contratação de um zagueiro e a direção do Vasco está correndo atrás de um zagueiro. E voltou o nome do Saldívia, que era um jogador que há mais ou menos 20 dias atrás eu recebi um desmentido da própria direção do Vasco. Não é esse jogador. No entanto, vocês devem se lembrar na terça-feira que o técnico do Vasco, respondendo a um jornalista chileno na entrevista coletiva em Quito, disse: eu gosto muito desse jogador. Eu entrei em contato hoje com o Chile para conversar com os meus amigos, o Vergara, o Villanueva, para entender um pouco do mercado também aos jornalistas chilenos, que a gente sempre tem uma relação muito boa. E lá a notícia é muito quente de que o Vasco fez uma sondagem, procurou entender a situação do Saldívia. Só que a situação desse jogador é uma situação de venda. O Colo-Colo quer vender. Só que a relação do Vasco com o Colo-Colo é boa, em função do Carlito Palácios lá atrás, lembra? Palácios voltou ao Chile, Colo-Colo deu aquela abraçada, enfim, deu uma melhorada, a relação lá dentro tá legal. E eu não me surpreenderia se esse jogador pudesse ser um interesse do Vasco. Não tive a confirmação oficial. Volto a dizer, no Chile se comenta muito, mas diante dessa apuração de hoje do Sérgio Quinde, o Vasco, a gente pode afirmar isso aqui, o Vasco quer um zagueiro. Vai buscar um zagueiro. Flávio, por que não volta lá no Balbuena? Porque o Balbuena é muito caro. Mas o Balbuena é um jogador dentro do perfil do livre, do jogador que vai ficar livre agora, ficando livre no meio do ano do Dínamo de Moscou. Houve um contato lá atrás, quando o Fábio Carille era treinador do Vasco e foi treinador do Balbuena, campeão brasileiro com ele, mas não houve evolução. Foi uma resposta logo no início da primeira coletiva do Carille, quando falou do Balbuena, e o Balbuena ficou de stand-by. Mas é um jogador muito caro, é um jogador que ganha um salário muito alto, é um jogador de seleção do Paraguai. Se o Vasco vai entrar nessa aventura, não se sabe. Mas o nome do Saldívia é um nome que também está ali, e como o próprio Fernando Diniz disse, ele gosta. Mas hoje a gente vai ter que ficar antenado, porque o Vasco vai contratar um zagueiro. E provavelmente um zagueiro para jogar. Não é mais para composição. O Vasco não precisa mais de ninguém para fazer composição. O Vasco precisa de um jogador para jogar. Então vai se buscar um zagueiro e o Saldívia seria essa opção. De repente, através aí do Colo-Colo, como eu disse, numa boa relação que tem com o Vasco da Gama. A gente trouxe ontem uma informação a respeito de Gustavo Cabadeiro, atacante do Nacional do Paraguai, jogador da seleção do Paraguai, jogador que disputou a Olimpíada pelo Paraguai. E é bom que eu esclareça aqui que o Vasco não fez proposta. O que está na mesa do Vasco é uma proposta dos empresários, das pessoas que representam o Gustavo Cabadeiro, para que o Vasco possa fazer negócio, caso se interesse pelo jogador. E hoje eu tive a informação de que o jogador é muito bem visto, a proposta é aquela de $400 mil, se o Vasco quiser, por empréstimo, passe do jogador fixado em $2,2 milhões para a compra futura, jogador jovem, 23 anos, seria um investimento, e um jogador que ganha $20 mil por mês, um salário altamente acessível para a realidade brasileira.
O Nacional quer fazer negócio, é um jogador que há um ano de uma Copa do Mundo pode se valorizar muito jogando num mercado como o brasileiro. Mas eu tive a informação hoje de que o Vasco não deu muito retorno, não. De que o Vasco não alimentou grande expectativa. Que o Vasco quer outro jogador para frente, busca outros jogadores para frente. Mas, de qualquer maneira, o Gustavo Cabadeiro está lá, está se tentando reativar o negócio. Vamos ver. Mas é um jogador que hoje eu diria que não é a prioridade. Não é o number one para estar lá na frente como um jogador que pudesse ajudar o Vasco. Hoje surgiu uma informação através das redes sociais. Me desculpe, eu não anotei aqui as pessoas, mas fui buscar a informação até porque conheço o staff desse jogador, porque tive a oportunidade, de à época, por questões profissionais, de estar muito ligado ao Clube Atlético Mineiro, quando trabalhava lá com atletas e com treinadores como assessoria de imprensa. Esse jogador jogava no Galo. Carlos Júnior, o Carlos, é um atacante que faz a função de 9, mas faz uma função também lateral. Ele tem uma característica engraçada, ele tem uma voz rouca, ele tem uma voz meio fina, meio rouca, mas é um bom jogador, tem 29 anos de idade, saiu do Atlético Mineiro e foi rodar em Portugal, foi campeão na Arábia no Neon Sports e acabou indo para o Al-Shabaab. Não teve um desempenho muito bom, mas está ficando livre também. É um jogador que tem 24 jogos jogando pelo Shabaab na temporada, 6 gols, 3 assistências. Jogador que tem bons números, mas é claro, numa liga muito mais fraca, mas de qualquer maneira é um nome que também está sendo estudado, também está sendo cogitado, confirmando aí as informações dadas pelos companheiros. E mais uma vez eu peço desculpas aqui porque realmente não anotei, é tanta gente que dá informação, mas eu fui correr atrás e tive a oportunidade de conversar com pessoas que cuidam da carreira dele, da ADM Esportes, que é a empresa que administra. Tentei falar com o Hugo Garcia, que é o seu empresário, que é um tipaço, um cara legal pra caramba, gente muito boa, mas não consegui falar com o Hugo. Mas o Carlos é um jogador muito interessante, é um jogador que eu não vejo há muito tempo, mas é um jogador bastante interessante e acho que poderia realmente ajudar o Vasco. Esse é um jogador que seria pela experiência. Ele não é um jogador de velocidade, não é aquele ponta, mas é um segundo atacante. Seria, por exemplo, um excelente reserva para o Verratti. É um pouco estilo Eduardo Sacha, sabe? Mas é muito bom jogador. Pelo menos no Galo fazia muito gol. É um jogador bastante interessante. Vamos esperar o movimento de mercado. O que a gente pode trazer hoje sem maiores nomes é que o Vasco quer pelo menos 3 jogadores. São 2 atacantes e 1 zagueiro. E se pintar a oportunidade do meio, são 4 jogadores. Mas dentro daquilo que disse o Admar, nem sempre o nosso tempo é o tempo do mercado. O Vasco tem várias propostas na mesa para empréstimo, para jogadores com passe livre e também para compra para clubes e jogadores. E está esperando resposta. Está buscando essa resposta em cima dessas posições. Já falei. Jogadores de banda, principalmente lado esquerdo, pé direito de preferência. Para o lado direito também, mas que faça uma função central. O Carlos Júnior, por exemplo, é um jogador com essa característica. Um meia, esperando aí o desempenho, principalmente do Guilherme Estrela, mas um meia seria interessante. E um zagueiro. Agora passou a ser, porque o Diniz viu que não daria para seguir a temporada com os zagueiros dele na fase em que estão. Então, essa é a atual situação dos reforços do Vasco, da busca por reforços, e o Admar Lopes tentando enxugar o elenco, tentando renovar os contratos, enfim. Tem muita coisa para ser feita e ele está ralando para tentar conseguir trazer alguma coisa dentro de uma dificuldade gigantesca, né? de um aperto danado, um aperto complicadíssimo, que é o aperto de não ter dinheiro, né? Ter grana é complicado demais. E ele está buscando grana, está tentando trazer dinheiro aí, mas não é fácil, cara. Não é fácil, não. A gente está um pouco entendendo aí a situação do Admar Lopes.